Boa noite a todos vocês, povo de Deus, povo lindo de Jesus Cristo. Nós estamos com muita alegria no coração, iniciando o nosso culto de celebração ao Senhor nosso Deus, né? Dissemos que faríamos o culto e nós estamos fazendo, em uma situação inusitada, é claro, né? Em 50 anos de igreja, a primeira vez na minha vida que eu estou vendo o que nós estamos vendo agora, vivendo, né? O que nós estamos vivendo agora. Mas enfim, nós estamos aqui, as pessoas estão nas suas casas. Um beijo grande no coração de todos vocês, a vocês, galera linda da comunidade Reino, a todos os demais que de repente, de alguma forma, estão aí conosco nessa live, nesse nosso culto ao Senhor nosso Deus, essa celebração que faremos ao Senhor nosso Deus. Nós temos que celebrar, nosso Deus vive, o nosso Redentor vive para sempre. Nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos esperançosos. Eu dizia a alguns dos meus discípulos nessa semana da minha esperança, né? Da expectativa que nós estamos, e eu tenho razão para ter expectativa, porque eu sei que nós estamos nas mãos do eterno Deus, tá bom? Quero abençoar a sua vida agora nesse nosso início de culto, nesse início dessa live que vai ser maravilhosa e abençoadora para a sua vida. Quero abençoar a sua vida então, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro por esses que estão conosco, eu oro pelos que estão conectados, Senhor, esperando alguma coisa, esperando uma bênção, esperando uma palavra, esperando algo que conforte os seus corações. Então eu oro a Ti, Pai, e eu abençoo essas vidas em nome de Jesus Cristo. Querido, querida, eu abençoo a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A todos vocês que estão aí conosco, se quiserem se manifestando aí na live, né, vocês têm liberdade. Eu quero agradecer a alguns, né, as pessoas que estão aqui comigo, alguns poucos que estão comigo nessa noite, me auxiliando. E é importante que faça isso. Queridos, louvo a Deus por estarmos aqui, louvo a Deus por termos a oportunidade de estarmos conectados. Como eu disse, tudo isto é muito inusitado, é muito novo, mas quer que eu diga, estamos no controle do Eterno, estamos no controle de Deus, as mãos dele estão sobre nós, e nós ficaremos todos bem, em nome de Jesus Cristo. É claro que há um caminho para isso, é claro que não vai ser sem algum esforço da nossa parte. Aliás, nós já estamos fazendo, estamos enclausurados, né, nas nossas casas. A igreja ficou enclausurada nas casas, mas houve nesses dias uma polêmica, né, de fechar templo, né, fechar igreja, fechar templo. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela não fecha. Como é que nós podemos fechar uma coisa cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela? A igreja de Jesus Cristo, a igreja viva, pura, santa, eficaz no que faz, a igreja não fecha. Os templos podem fechar, e amados, de verdade, nós não precisamos do templo. Na verdade, nós somos a igreja. O templo abriga a igreja de Jesus Cristo, mas o grande templo, diz a Bíblia, né, o apóstolo Paulo nos ensina que o grande templo somos nós. E de verdade, agora nós vamos ser igreja nas nossas casas, como sempre foi e é o sonho de Jesus Cristo. Bem-vindos a essa live, bem-vindo. Eu sou o pastor Cardoso, sou da comunidade Reino. Que o Eterno esteja conosco nesses dias, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né, nisso que para nós é tudo muito novo, mas é tudo de uma expectativa muito boa. Eu dizia ainda há pouco, eu estou muito esperançoso. Quando eu saía de casa hoje e me despedia da minha esposa, que agora está com certeza acompanhando, cultuando a Deus, celebrando a Deus conosco. O pessoal da igreja, acredito que estão celebrando a Deus juntamente conosco aqui nessa live. E quando eu me despedia dela para vir para cá, às 17 horas, pouco mais de 17 horas, eu falei para ela da minha expectativa, da minha esperança. E eu tenho uma esperança muito grande, no meu coração há uma esperança muito grande, que quando isso passar, nós não sabemos o tempo, mas não importa quando passar, não importa o tempo que a gente fique, nós estamos nas mãos de Deus, né? Ele é o Senhor do Cronos, Ele é o Senhor do tempo, nós estamos nas mãos dele, e quando isso passar, a igreja de Jesus Cristo sairá daqui muito vitoriosa, gente, muito fortalecida. E vou dizer mais a você,
vocês, e eu libero aqui uma palavra profética para você, porque eu digo sempre nos nossos cultos, eu ensino aos meus filhos espirituais, aos discípulos, eu ensino sempre aqueles que querem me ouvir, há uma base doutrinária para nós, é que um culto, tudo na nossa vida é profética, a igreja é profética. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo dentro de uma visão profética, e hoje o que eu falo para você, eu falo dentro de uma essência profética, porque a ideia profética do cristianismo em si, ele está inserido nos dons ministeriais que nos foram dados, que foi colocado à disposição da igreja para a edificação do corpo de Jesus Cristo, a igreja. Então, tudo que fizermos aqui é profético, tudo que nós falarmos, tudo que nós, todas as palavras que liberarmos aqui, tudo em um culto a Deus, em uma celebração ao nosso Deus, tudo é profético. Nós, particularmente nós, comunidade de Reino, assim como tantas outras igrejas de Jesus Cristo espalhada em todo o universo, nós somos uma igreja lutando para viver com propósitos, e são eles: adoração, comunhão, discipulado, missões e serviço. Nós estamos lutando para viver essa realidade de propósitos. E nesses dias aqui, qual é a ideia de Satanás? O que é que Satanás mais quer? Que a gente perca o foco, que a gente saia do propósito. E realmente, esse clima de medo, esse clima de tensão, de ansiedade, de insegurança, clima de morte, né? A morte se aproximando dos quintais, alguém pensa que vai realmente morrer nos próximos dias. O medo, ele inibe o propósito, embora a gente entenda e aprendemos também profeticamente nos dias do Summer Light. Nós vimos que o medo, o nosso propósito está ali onde está o nosso medo, mas se nós não superamos o medo, então ele inibe o propósito. Agora, note isso: os propósitos de Deus para cada um de nós, eles são eternos, e a esperança, ela anula o medo, e o propósito ele continua. Então, uma palavra já liberada para você agora: nós não podemos nos deixar levar pelo medo, pelo pânico, e a esperança, quem anula o medo. Quem tem esperança não tem medo. É só olhar para os grandes homens da Bíblia que passaram por situações limites, os nossos grandes heróis da fé, que passaram por situações limite, e pela esperança eles venceram o medo. Você olhar para a coluna dos heróis da fé, você vai ver que a fé gerou neles esperança. Pensando nisso, e já falando para vocês o que nós estamos fazendo, a igreja, a nossa comunidade, nós tomamos algumas medidas, né? Uma vez que nós não teremos o culto físico, né? Nós estamos com a nossa membresia aqui em um culto físico, nós tomamos algumas atitudes pontuais que nós já estamos aplicando. Então, por exemplo, a partir de hoje, nós estamos iniciando eu vou dizer aquilo que é uma fala antiga, é uma campanha de 40 dias, fazia tempo que eu não falava em campanha, mas nós estamos numa campanha de 40 dias proféticos de esperança. São 40 dias de esperança. Nesses dias aqui, nós estamos liberando, nós estamos começando a partir de amanhã. Hoje já alguns já tiveram acesso às ministrações, mas nós estamos liberando devocionais diários, que falam de esperança, que falam de superação, que falam de encarar dentro de uma essência cristã, dentro de uma essência com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo. O que nós precisamos nesse momento é a mente de Cristo. Ao longo aqui da live nós vamos falando sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre o que significa nesses dias, e por exemplo, eu vou falar pessoalmente qual a visão panorâmica que eu tenho do que está acontecendo. Então nós estamos numa campanha de 40 dias de esperança. Ora, a campanha é guerra. As pessoas de repente entram em uma campanha e não sabem. Campanha, o termo campanha nas igrejas veio das campanhas de guerra, das batalhas que os povos enfrentaram ao longo dos tempos, né, dos milênios, e chamavam de campanhas de guerra. Então nós estamos em guerra. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, né, zombeteiras, né, nas brincadeiras que fazem, não levando muito a sério, dizem
os estrangeiros que vêm para cá, que o brasileiro é sempre muito alegre, né? Ri com tudo, brinca com tudo. Isso tem um lado bom, é bom nós estarmos alegres, um coração alegre formoseia o rosto, um coração alegre é bom remédio, enfim, mas não é um tempo de estarmos com socarrice, nós estarmos brincando com tudo isso, é um tempo de guerra, nós precisamos levar mais a sério, e a igreja está levando a sério. Por exemplo, nós estamos levando a sério isso sim. E por que estou fazendo isso? Porque eu sei também da fragilidade que a igreja de Jesus Cristo tem, a fragilidade com que a igreja tem se mostrado nos últimos dias, nos últimos tempos, já de longos tempos. E eu tenho 50 anos na igreja, e há coisas que meio século de existência nos dão autoridade para falar, isso é verdade, e eu nunca vi isso. Nesses dias aqui, nós vimos que alguns pastores, eles ficaram relutantes em abrirem mão do culto físico. Alguns pastores realmente ficaram relutantes, e alguns foram até hostilizados nas suas redes sociais, o que não é correto. Embora eu tenha tomado aqui junto ao nosso presbitério local, a igreja local, embora nós tenhamos tomado as atitudes da suspensão do culto físico aqui no templo, eu sinto essa relutância também. Nunca fizemos isso, ao longo de 23 anos de pastoreando a igreja, nunca fizemos isso. É difícil, na verdade, é um terror para um pastor ele abrir mão do culto, e pelo amor de Jesus Cristo, não pequem, como eu vi alguns fazendo, dizendo que os pastores estão preocupados com as arrecadações. Ora, por favor, queridos, nós cremos em Jesus Cristo, eu sou só amigo do noivo, eu não sou um noivo, e nós pastores, nós somos os amigos do noivo, e embora às vezes a gente avance um pouquinho no sinal, mas nós voltamos para o nosso lugar, nós sabemos quem nós somos, e sabemos que o eterno Jesus Cristo, o noivo, né, que tem a igreja, que espera a igreja que um dia lhe será entregue como uma noiva pura e imaculada pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Ele cuida da igreja, Ele vai cuidar, nada vai nos faltar, principalmente se vocês todos, né, os que são os membros das igrejas, quer seja da comunidade Reino ou de qualquer outra denominação, principalmente se vocês se permitirem que o Espírito Santo de Deus os conserve em santidade, nesses dias de afastamento, de separação, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, né, em santidade, em compromisso, em fidelidade, como mantenedores da igreja de Jesus Cristo. Definitivamente eu não tenho preocupação com relação a isso, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, Ele atua em nós, e nós sairemos vencedores também nesse aspecto. Mas eu compreendo a inquietação de pastores que relutaram em fazer isso. Nós aqui da comunidade Reino, nós havíamos decidido a suspensão dos cultos antes mesmo que houvesse um decreto, porque entendemos a gravidade da situação. E como, por exemplo, eu não sei falar da área da saúde, eu sei falar das escrituras, não é mesmo? Mas nós ouvimos as notícias e procuramos nos informar em fontes seguras, e chegamos à conclusão que realmente agora é o momento. E queridos, não é errado, à luz das Escrituras isso não é errado, não se trata de covardia, não se trata de falta de fé, ora não, por favor, se trata de prudência, simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. Lembra do dia da mortandade dos primogênitos no Egito? O Senhor, o Eterno, Ele pediu para que as pessoas ficassem dentro das suas casas, não saíssem. Ora, Ele não tinha poder para preservá-los, ainda que estivessem fora das suas casas? Claro que Ele tinha. Deus também tem o poder para nos preservar, mas amados, nós estamos sob autoridade, a igreja também está sob autoridade, o próprio Jesus vivia sob autoridade. A Bíblia diz assim, olha, toda alma esteja sob autoridade, todos nós estamos, é bíblico, é bonito, é honroso, é assim que se faz. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é um reino de honra, é justiça, é paz, é alegria, mas é um lugar de honra. Então não é errado nós suspendermos os nossos cultos, não, é a nossa preocupação com a membresia, com o rebanho, porque é de Jesus Cristo, não é nosso. Nós não podemos fazer as coisas a nosso bel prazer. Amém, queridos? Olha, vai ficando aí, vai participando aí. Eu estou até um tanto ansioso, né, para nós observarmos nisso aí tudo. Digo ansioso nesse momento, né, com relação
a essa nova maneira de ministrar, tantos anos ministrando no altar, e agora nós estamos iniciando uma nova forma da expansão do Evangelho. E escute o que eu vou dizer: vai ser uma tremenda colheita. Vai ser uma tremenda colheita, é um tempo de colheita abundante, creia nisso. Então, já agradeço a vocês todos, aqueles que durante o dia já me mandaram mensagem: pastor, eu vou estar com vocês, um beijo bem grande no coração de vocês. Aos da comunidade Reino, meus filhos queridos, discípulos estimados, que saudade de vocês, de verdade, eu já estou com saudade aqui de vocês. E sabe Deus, né, quando nós nos reuniremos novamente aqui. Mas vamos pensar nisso como um tempo de festa. Será um tempo de festa. Nós temos então esses 40 dias de esperança, e passado esses 40 dias de esperança, quando terminar os 40 dias de esperança, vai começar hoje e vai até o dia 1º de maio. No dia 1º de maio, olha que lindo, no dia 1º de maio, nós vamos estar iniciando o Encontro com Deus Levante, que é para jovens e juniores. Levante, o Ministério Levante é o nosso ministério de jovens, e nós estaremos iniciando nesse dia o Encontro com Deus do Ministério Levante para jovens e juniores a partir de 12 anos. Um encontro com Deus voltado, segmentado para essa galera. Nós estamos assim bastante zelosos com os nossos juniores, com os nossos jovens, com as nossas crianças, e vai ser muito assim encorajador, porque quando nós saímos, nós vamos estar terminando uma campanha. Nós vínhamos de uma campanha de 40 dias de oração, e agora uma jornada de 40 dias de oração, e agora nós estamos iniciando essa de 40 dias de esperança. A esperança vence o medo. A esperança nos faz caminhar nas alturas de Deus. Quem não tem esperança não vive, quem não tem esperança não tem sonho. E quando então nós terminarmos essa nossa jornada, essa campanha de 40 dias de esperança, nós estaremos iniciando o encontro com Deus. Tem noção da loucura? Você que conhece o quanto o encontro é tremendo, você tem noção da loucura que vai ser um negócio desse? Você sai de um tempo de esperança, desemboca no encontro com Deus, vai beber de Jesus no bico, porque no encontro com Deus, meu Deus, eu fico emocionado só de pensar. No encontro com Deus, num jargão bem compreensível, bem simples, que é o meu modo de ser. E estou falando aqui para o meu povo, para a nossa igreja. Eu estou aqui no meu culto de domingo, na celebração de domingo. Eu costumo dizer, num linguajar bem simples, que no encontro com Deus a gente bebe Jesus no bico, né? Não é de conta-gotas, a gente bebe Jesus no bico. E nós vamos estar fazendo isso. Ore por nós, enquanto também eu oro por vocês. Gente, ânimo e muito ânimo. Vamos lembrar do rei Ezequias, quando a Síria veio, quando Senaqueribe mandou Rabsaque vir a Ezequias e o afrontar, dizer: você pensa que esse teu Deus aí, ele vai te livrar? Não vai não. Rabsaque dizia, em nome de Senaqueribe, o terrível Senaqueribe da Síria, do Império Assírio, terrível, de Tiglat-Pileser, de Nabopolassar, aquela galera toda lá que eram reis terríveis, cruéis, que amedrontavam as nações naquela época. Mas eles chegaram até a pequenina Judá, e quem eles encontraram lá? Uau! Eles encontraram o Deus eterno. A Bíblia diz assim, olha para isso, a Bíblia diz assim, que quando algo se levanta contra nós, contra a igreja de Jesus Cristo, para você que é igreja, nós somos igreja, amém, nós somos igreja, em nome de Jesus, nós somos igreja pura, santa, imaculada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, selada para a redenção, a igreja que existe para disseminar a multiforme sabedoria de Deus aos principados, aos anjos, aos poderes constituídos. Nós existimos para isso. Essa igreja, ela quando se levanta algo contra essa igreja, a Bíblia diz que Deus, o Espírito, o Ruach de Deus, o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o nosso guia, o nosso Eterno, esse que mora dentro de nós e que me impulsiona agora a falar com você. A Bíblia diz que ele, quando alguma coisa se levanta contra nós enquanto igreja, ele vai arvorar, levantar, tremular a bandeira dele.
contra esse mal. Então eu creio assim, profeticamente falando, eu entendo assim. Agora há detalhes importantes. Quando o rei Senaqueribe ele foi afrontar Judá, Ezequias era um homem um tremendo homem de Deus, rei maravilhoso Ezequias, claro que não perfeito, mas um homem de Deus, tanto que pôde orar, né? Quando adoeceu, ele pôde orar. Então quando Rabsaque foi afrontar ao rei Ezequias, profetas de Deus se levantaram e disseram, olha a expressão, eles disseram, diga a Senaqueribe que a virgem filha de Sião não será tomada. Diga a ele que nós zombamos, que olha para isso. Não, olha para isso. Diga a eles que eu, Eterno, eu zombo deles. Eu desprezo eles. Então, é o tempo que a igreja vai para o quebrantamento, é o tempo que a igreja volta para o arrependimento, é o tempo que a igreja volta para o Teshuvá. Teshuvá é mudar, metanoia é mudar de mentalidade. Teshuvá é mudar de mentalidade e atitude. Você muda de mentalidade, você muda de atitude, porque tem gente que muda de mentalidade, mas não muda de atitude. Então sabe o que é para fazer, mas não faz. Mudou de mentalidade, realmente, a mente é outra, mas a atitude não. Não houve uma Teshuvá, não houve uma conversão, não é um novo homem. Falando do vírus, e já nós vamos, eu passo uma mensagem bíblica a você. Embora tudo isso eu estou citando a Bíblia a você, mas nós temos uma mensagem a você e espero de coração mesmo, eu espero que você possa estar aí conosco em todo o tempo, porque Deus tem coisas grandiosas para vocês, e eu pretendo realmente colocar de uma maneira bastante simples, para que você possa assimilar a palavra de Deus e tornar-se ainda uma dor ainda mais eficaz no seu dia a dia e na sua rotina. Quando olhamos para as Escrituras nesses dias em que eu chamo de dias proféticos, quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor colocou o seu povo muitas vezes em situações de calamidade. Ele mesmo colocou em situações de calamidade para que eles se voltassem para eles. Eu falava do vírus, vou continuar agora falando desse vírus e contextualizando com as verdades bíblicas. Deus pode muito bem, Ele pode anular esse vírus assim, acabou, morreu, acabou, não tem, até porque quem criou o vírus? Não vai falar que é o diabo, né? Quem criou o vírus? Foi o homem, quem criou o homem? Então não adianta, queridos, tudo está na mão de Deus, não acontece nada sem que Ele permita. Então tudo isso é permissão dEle. Ele pode acabar agora, Ele pode realmente, agora acabou, zerou. Mas eu tenho para mim que nessa semana, eu passei o antivírus no notebook de casa. E eu passei metade da manhã ali trabalhando com antivírus, um antivírus poderoso. Encontramos alguns vírus que estavam impedindo a máquina de trabalhar. Estava travando, não abria alguns programas, estava muito complicado. E eu fui abençoado, porque às vezes nós não conseguimos, o antivírus ele não consegue limpar, não consegue devolver ao equipamento as suas condições originais. Acho que assim vai ficar fácil de entender. As suas condições originais, não é? E aí, quando é assim, tem que formatar. De verdade, gente, nesse momento aqui, eu acredito que Deus está dando uma formatada na chamada cristandade, né? Eu acho que uma formatada na membresia, nos filhos de Deus, nos servos de Jesus Cristo. Eu acho que nós estamos passando por uma formatação legal, sabe, o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, é bem assim. Se nós olharmos bem, estou falando de uma maneira metafórica, claro, não está dúvida, mas se nós olharmos bem, queridos, não se trata só de apagar o vírus, não, trata de nos formatar. Eu preciso de formatação. Eu preciso, vou escrever nas minhas redes sociais, tem paciência comigo, eu estou sendo formatado. E sorte sua se você for também. A gente só formata uma máquina quando você tem esperança nela. Se isso for uma formatação de Deus, uau, que Deus seja louvado, que Deus seja bendito para sempre. Porque é sinal que há um interesse em nós. Lembra-se de Saul? Chegou um momento que Deus não quis mais formatar Saul, né? Falou que rejeitei Saul. Davi foi formatado a vida inteira.
nem passava antivírus nele, era formatado. Tanto, e eu mostro a você nas escrituras, tanto ele foi formatado, que um dia ele disse assim: antes de ser corrigido, formatado, quebrado, eu andava errado, mas agora gozam os ossos que tu quebraste. Então tá bom, Jesus não vai ficar quebrando ninguém, mas uma formatação é necessária. Então, bora lá, vamos aceitar essa formatação de Deus. O que essa formatação vai fazer? Vai gerar em nós de novo a essência do primeiro amor, vai nos levar ao princípio, né, vai nos levar ao secreto, vai nos levar ao jardim. Nós nos últimos tempos, nas últimas décadas, pelo menos nas últimas décadas que eu me lembro, nós aprendemos a viver no Santo dos Santos, né? Nosso negócio é o Santo dos Santos, e a gente costuma facilitar e às vezes até banalizar isso, porque dá a impressão que você toma um cálice de vinho na ceia e aí você tem acesso ao Santo dos Santos. Queridos, não é bem assim não. Nós somos parte de um processo. A salvação ela é desenvolvida, né? O apóstolo Paulo diz muito claramente, né? A despeito de tantas interpretações, desenvolver a sua salvação, né? É um processo evolutivo de santificação, de intimidade com Deus. E parece-me, se for possível, se nós tivermos horário, vou falar sobre isso hoje no tema que nós postamos no Além do Véu, e puxaremos para esse lado, né? Traremos essa, como diz aqui os meus meninos mais jovens, essa pegada, né, da glória de Deus se afastando da igreja, né, de Moisés, da cobertura com véu, da igreja de Éfeso, né, da igreja de Atos, da igreja de Éfeso em Atos dos Apóstolos e da igreja de Éfeso em Apocalipse, né, na Revelação, a diferença de igrejas, né, o que aconteceu com essas igrejas. E eu sei, não é que eu acredito, eu acho, absolutamente, eu sei, porque eu vivi nesses últimos 50 anos na igreja, vi a igreja aqui na nossa cidade, por exemplo, em Monte Alto, a igreja onde meus pais aceitaram a fé, eu vi uma igreja nascer, proliferar, ganhar vidas, impactar a cidade. A igreja de onde eu venho, e acho milhares de vocês, ainda mais experientes que eu, com mais autoridade do que eu espero mesmo que tenha um monte de gente nessa cidade com mais autoridade do que eu. Eu sei que Jesus me deu uma autoridade de pastor local, de ministro de uma igreja local, aliás, igreja indispensável, a igreja local. Agora, nesse momento, queridos, a igreja local ela é indispensável, ela é a base, ela é a segurança, ela é a âncora em Cristo, é claro, ela é a âncora da sociedade, é a igreja, da igreja para se esperar. Mas em tempos passados, da igreja de onde eu venho, e eu poderia citar nomes aqui fantásticos de pessoas saudosas, de pessoas que já não estão conosco, mas que hoje repousam, eu sei, serenamente no seio de Abraão, como a Bíblia nos ensina. E venho de uma igreja onde em um tempo como esse, queridos, seria o inverso do que aconteceu dessa vez. As autoridades enviaram às igrejas e até decretos, né, alguns até ameaçadores, né, de multas, e fizeram o seu papel. Não estou criticando absolutamente, pelo contrário, eu sou feliz com as autoridades, eu me submeto às autoridades, mas em tempos passados seria o inverso. Em tempos passados, vou falar do que eu vivi, não é uma suposição, do que eu vivi, do que eu vi acontecer. Em tempos passados, seriam as autoridades teriam vindo à igreja e pediriam para não fecharem as igrejas, porque havia na igreja emanava na igreja um poder assim definitivamente transcendental, indizível, imensurável, e vamos lá, né? Vamos. Começa por nós admitirmos o que aconteceu nesses últimos tempos e o quanto a igreja de Jesus Cristo ela entrou num estado de stand-by, né, de mornidão. E ontem, pensando nisso, nós, a minha esposa, nós ficamos em casa, nada de TV, nada de Netflix, e conversamos e pegamos um livro. Ela pegou um livro para ler, isso era 8 e pouco da noite, também peguei o meu livro e depois de conversarmos, a gente estava lendo e decidimos orar.
havia um combinado ali no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja, de nós orarmos reunidos nas famílias às 22 horas, e às 22 horas nós fomos orar, e saímos no quintal de casa, estava bem frio, e ela pegou o cobertor, eu peguei o cobertor também, cobrimos a cabeça e oramos no nosso quintal ontem, e o Espírito nos conduziu a um tempo de quebrantamento, a um tempo de introspecção, me bateu um desgosto muito grande, e eu disse: Deus, por que está acontecendo isso? Eu não imaginei que veria isso na minha vida. Nosso país é livre, nós nunca tivemos problemas de culto, a não ser nos primórdios da fé, a perseguição que os crentes tinham, né? Nós tínhamos muitas perseguições nos primórdios da fé, por parte daqueles que ainda não conheciam o Evangelho, que nos perseguiam porque nós orávamos em língua, perseguiam porque nós fazíamos barulho, nos perseguiam mesmo, atiravam pedra nas vidraças, nos vidros da igreja, né? Nos xingavam, nos hostilizavam, mas hoje não é nada disso. Hoje é até chique, né? Ser um protestante, ser um evangélico é chique, enfim. E nós estávamos orando e nos pegamos, eu me peguei de surpresa. Azia e eu, a gente estava orando a mesma coisa. Sabe o que a gente estava fazendo? A gente estava pedindo perdão a Deus, sabe? Pedindo perdão, pedindo que o Senhor nos perdoe, sabe? Pela nossa arrogância, né? Pela nossa soberba, às vezes a prepotência, enfim, essas coisas todas que é típico da alma humana, né? Das emoções humanas, que nós não conseguimos, às vezes não conseguimos controlar. Então nós oramos, choramos, não é? E o Senhor consolou os nossos corações, e nós saímos dali muito assim esperançosos. E a vocês que estão me ajudando, me ajudem com as informações, tá bom? Eu preciso de algumas informações. Gente, tá indo tudo bem aí, não é? Aqui eu estou me sentindo muito bem. Aliás, que bom estar falando com vocês. Não vou falar com vocês tipo perdoe-me pela minha emoção aqui, mas o meu coração está quebrantado nesses dias aqui, nesses dias de inquietação. O que a gente faz? A gente vai para o jejum, né? A gente vai para a oração, a gente vai para o quebrantamento, e aí nós ficamos muito chorosos, né? Aqui na comunidade Reino nós já somos todos bem assim, chorões, bem quebrantados, e agora nesses dias nós ficamos mais. Creio mesmo de coração, creio que é um quebrantamento que está tomando conta da humanidade, é um quebrantamento que está tomando conta da igreja. Eu vi algumas pessoas falando comigo, algumas pessoas de longe, né, de igreja que nós dirigimos no passado, que nós deixamos de dirigir há 15 anos atrás, né, pessoas lembrando do discipulado, e eu vi isso nesses dias. Que lindo isso tudo, que bom. O reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é eficaz, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é gozo, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. Há uma passagem em Romanos, capítulo 19, versículo 17, eu vou citar ela, e Paulo vai estar lembrando. Paulo ele traz à tona uma coisa maravilhosa, extremamente profética. Ele linka Êxodo, ele vai linkar Êxodo 34, né? Ele vai trazer Êxodo 34, a saída, a questão ali do povo do Egito. Paulo coloca de uma maneira assim extraordinária, né? Como só ele fazia, ao menos naquela época. Não sei se existe algum outro Paulo hoje, acho pouco provável, né? Mas Paulo ele colocava de uma maneira assim impressionante, e ele diz o seguinte: diz as escrituras a ti, Faraó. Paulo está dizendo ali em Romanos 9, 17, eu te levantei, Deus o Eterno falando para Faraó, eu te levantei para que o meu poder seja manifestado através de você, e o meu nome, a minha glória seja conhecida em toda a terra. Você vai entender isso, porque Deus ele levantou a Faraó, endureceu o coração dele. Lembra-me da passagem da saída do povo do Egito?
naquele dia em que se fez juízo aos deuses do Egito, naqueles dias em que Deus pegou um por um os deuses do Egito, né? Você conhecia, irmãos que conhecem um pouquinho da história, não precisa ser um historiador, vai perceber que Deus pegou um por um com as pragas, ele pegou um por um dos deuses do Egito, ele zombou deles, né? E ele disse, o Eterno, ele pode, ele pode, e ninguém pode fazer coisíssima alguma, ele pode fazer isso, né? Ele é soberano, a vontade dele é soberana, e ninguém pode resistir aos seus desígnios. Ele diz assim: nessa noite eu serei engrandecido no nome de Faraó. E contextualizando aqui com o Covid-19, eu creio que isso tudo é para engrandecimento do nome do nosso Deus em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Kyrios e nosso Salvador, nosso Yeshua, né? O que salva. Yeshua é isso, ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome significa isso, seríamos salvos dos nossos pecados, ou seja, de nós mesmos, né? Jesus veio para salvar eu e você de nós mesmos, senão a gente se acaba, né? Ele veio salvar você de você mesmo. Nesses dias nós notamos então que a vontade de Deus é que o Evangelho ele saia empoderado. E com relação ao Covid, ao coronavírus, é isso o que vai acontecer. Nós temos que crer e fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Para que o nome do Senhor seja exaltado através da igreja. Realmente que em tempo recorde, vamos orar, clamor e oração, unidos, irmanados, todas as denominações, todos os crentes em Jesus Cristo, não importa a base doutrinária, pelo amor de Jesus Cristo, nós temos que acabar com isso. Nós temos que, olha, Jesus está dando um sacode na igreja, essa é a verdade. Olha, eu estou falando como pastor, tá bom? A mim não interessa o que as autoridades, eu estou pensando em igreja, falando como oráculo de Deus, né? A minha visão é bíblica, a minha visão é cristocêntrica, a minha visão é bíblica, eu vejo Jesus nisso tudo. Há um sacode em nós estamos tomando um sacode legal mesmo. Para quê? Para que a gente saia fortalecido, o Evangelho de Jesus Cristo saia fortalecido, mas acima de tudo para que o nome do Eterno, do nosso Deus, ele seja bendito no nome das pessoas que nos conhecem. E vamos lembrar do que Pedro disse, quem sabe, vamos crer que até alguém que de repente fale mal, porque a Bíblia diz isso, para que naquilo que as pessoas falarem mal de vocês, o nome do Senhor ele seja enaltecido, ele seja bendito, ele seja exaltado. A bênção de Deus para nós, ela é grandiosa. O poder de Deus que vai se manifestar nesses dias, queridos, vai ser de uma potencialização, vai ser de uma magnitude nuclear. Eu creio nisso, é a minha esperança, eu creio nisso. De uma magnitude nuclear, explosiva, avassaladora. Pode ser, mas nós vamos fazer a nossa parte. Primeiro, família, resgatar as famílias. Olha o que Deus está fazendo. Deus está obrigando as famílias a ficarem em casa. E olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Culto doméstico, nós vamos fazer culto doméstico todos os dias na comunidade Reino. Vocês da comunidade Reino, escute o que eu estou dizendo, vocês vão receber ministrações, tá? Nós vamos deixar nas suas casas ministrações encadernadas, lindas, bonitas, bem preparadas, com carinho, com amor. 40 ministrações para 40 dias de esperança, de propósitos, 40 dias de adoração. Essa necessidade que a igreja tem hoje de orar, de se colocar em intimidade com Deus, de passar do Santo dos Santos para o jardim. Eu digo aqui que o Santo dos Santos, ninguém mora no Santo dos Santos, é uma passagem, não é? É um portal. O Santo dos Santos é um portal. Nós vamos para o Santo dos Santos para ficar um tempo com o Rei. Olha para isso, nós ficamos um tempo ali com o Rei, né, no Santo dos Santos, não? Como sacerdotes, nação sacerdotal que somos. Nós ficamos um tempo no Santo dos Santos, mas dali nós vamos para o jardim. E no jardim você já não tem mais um rei, você tem um pai. Intimidade, andar com Deus. A igreja está voltando isso. Então, onde o Senhor Deus está nos levando nesse momento? Para onde Ele está nos conduzindo? Família, frente. Mas nós vamos precisar fazer a coisa certa, é o processo. Casulo, nós estamos no casulo, vamos aguentar o casulo. É uma metamorfose, não é? Aqui nesse tempo, aqui vai ser tempo de metanoia e de teshuvá. Casulo,
e muitos de nós, igrejas, olha para isso que é profético, vou liberar uma palavra profética, igrejas que estão rastejando agora, quando terminar o processo, vão estar voando como borboletas nas alturas, essa é uma palavra profética, se você crer, ela vai ser uma realidade na sua vida. Então, Jesus está nos levando àquele momento em que o coração dos pais se converterão aos filhos, vai se voltar para os filhos, e o coração dos filhos se voltarão para os pais. Fazia muito tempo que na nossa casa, lá na minha casa, hoje nós somos em 3 na minha casa, né? Azil, Igor e eu. Há muito tempo que nós não ficávamos na nossa casa juntos. Há muito tempo que eu não tirava uma foto na rede com a minha esposa do lado, ela com o livro nas mãos, envolta num cobertor, que estava bastante frio no nosso quintal. Eu também na rede, isso era 8h30 da noite. Meu Deus, há quanto tempo nós não fazíamos isso? Nós tivemos tempo nesses últimos dias, 3, 4 dias, nós tivemos tempo de cuidar das nossas orquídeas, amamos orquídeas, nós tivemos tempo de estar com os nossos animais, particularmente nós que estamos com um animalzinho. Nós temos dois cachorrinhos, o mais velho deles está num pós-traumático, então num pós-operatório, né? Ainda com alguns traumas do pós-operatório. Os cuidados que nós tivemos, famílias reunidas, oramos junto. Ontem Azia e eu oramos junto por um tempo. Nós sempre oramos, mas não como nós oramos ontem, não por esse tempo, né, que um tempo como nós ficamos agora. Então, gente, isso tudo é maravilhoso. Eu vou deixar com vocês essa palavra de Romanos 9:17, onde o Senhor ele está se colocando realmente como poderoso, que Ele leva uma situação como essa do Covid-19, Ele leva ao extremo. Alguém pode até morrer, alguém pode realmente morrer, mas vamos ficar nas nossas casas, vamos ficar em Jerusalém, até que do alto a gente seja revestido de poder. Então, com relação a isso tudo, o Senhor Deus levará a bom termo, Ele realmente levará a bom termo, mas espera-se que a igreja faça o seu papel. A igreja de Jesus Cristo, que sempre foi mediadora em todas as crises da história, em todas as crises, em todas as pragas, em todas as pestes, quer seja na antiga aliança, na nova aliança, sempre o povo de Deus ele foi o diferencial, as nações é o referencial, Sião é o referencial. E a igreja, não pensem que Sião é lá onde está, lá na Palestina. A igreja, claro, está lá Sião, está lá o povo de Deus escolhido, que não deixou de ser, povo de Israel, os descendentes de Abraão, os filhos de Jacó, povo escolhido de Deus. Não há o apóstolo Paulo é bastante claro e sério com relação a isso. Nós somos enxertados, né? Todos somos, segundo as Escrituras, todos nós somos judeus em Cristo Jesus, né? Nós somos herdeiros da promessa. Hoje eu lia isso, né? Que gostoso, que vontade. Eu dizia para Zinha, meu Deus, aquela vontade de novo, de voltar às Escrituras, né? De voltar ao primeiro amor, que vontade que dá. Então eu disse para ela, Zinha, nós temos que voltar a ler as Escrituras, ler, porque a gente lê todo dia, mas não é como nós fazíamos no passado. Eu li as Escrituras todo dia. Pastores fazem isso, é natural, faz parte da nossa rotina diária, mas parece-me que não é como nós fazíamos no passado, com aquela sede, né, como Pedro diz, desejando ardentemente, né, como uma criança deseja o leite materno, né, a mama, de estar ali desfrutando de Deus. E eu lia sobre isso, né, nós somos filhos da promessa, nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, né? E somos todos, não há judeu, não há grego, todos somos judeus em Jesus Cristo. É uma promessa, as promessas de Abraão estão sobre as nossas vidas. Nós não vamos ainda nos alongar muito, já nós estamos encerrando, mas lembro a vocês que vamos olhar para a história bíblica, vamos olhar para o que a Bíblia nos ensina e que base a Bíblia nos dá para o que a gente faz, para o que a gente pensa, para a nossa conduta. Eu falo que a Bíblia é o nosso Elias. Golias afrontando o povo de Deus e o povo de Deus encurralado, né? Sem terem coragem de enfrentarem, né? Aquele gigante, né? Um gigante poderoso, uma ameaça poderosa.
estilo Covid-19. Covid-19 é um tremendo Golias, tá? É um tremendo Golias. E está no mundo inteiro, né? Golias era localizado, isso daí está no mundo inteiro. Mas naqueles dias se levantou um homem, Davi. Agora, olha que coisa interessante, olha que maravilhoso isso e que é esclarecedor para a nossa conduta nesses dias. Enfim, para tudo que nós temos que fazer nesses dias. Saul, ele recebeu a mesma unção que Davi, do mesmo homem, possivelmente o mesmo sofarim, ele recebeu a mesma unção, o mesmo discipulado, a mesma de Davi, mas ele não pôde enfrentar Golias, ele não se atreveu. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não estava em condições, ele tinha caído na rejeição de Deus. Que Deus nos guarde disso, né? Que Jesus, nosso advogado, ele nos ajude nesse momento e que nenhum de nós se ache nessa situação constrangedora de não ter em Cristo, sempre em Cristo, de não estar apto em Cristo a enfrentar esse gigante que está aí rondando os nossos quintais. Vamos lembrar que eu profetizo para a sua vida, tá? O seu empoderamento em Cristo, em nome de Jesus, receba isso, né? Os meninos que estão aqui na minha assistência estão todos de mãozinhas abertas, assim, recebendo as bênçãos de Deus. Aqui nós somos muito proféticos, para nós aqui tudo é muito profético, tudo é muito de Deus, tudo é muito sobrenatural. Nós aprendemos a não materializar tudo, né, para não tentar a Deus. Também, nós aprendemos a não espiritualizar tudo, para não tentar a Deus. Também aprendemos a não materializar tudo para não afrontá-lo e configurar falta de fé, como aconteceu com Israel na sedição de Cades Barneia, razão pela qual passaram 40 anos perambulando pelo deserto, rodeando as montanhas de Seir. Eu acho que a igreja de Jesus Cristo nos últimos tempos vem rodeando as montanhas de Seir, né? Mas há uma palavra profética de Deus para nós que diz assim: chega, né? Quem sabe não, profetizo já em nome de Jesus que agora, depois do Covid, nós vamos ouvir a voz de Deus, né? Chega de rodear as montanhas de Seir, não é? Virai-vos para o norte, vamos para lá, bora conquistar. Canaã é bem ali, não é? As muralhas já caíram, né? Jesus já derrubou na cruz, não é? E as montanhas ainda tem cananeus, claro que tem, os cananeus estão lá. Tem carros, claro que tem carros. Claro que tem cavalos, claro que tem cavalos. E nós vamos para lá, nós vamos em nome de Jesus Cristo vencer os cananeus, jarretar os cavalos, né? Queimar os carros no fogo, como disse Caleb: a montanha é minha, eu vou, a força é a mesma, eu vou jarretar os cavalos, eu vou queimar os carros, deixa os cananeus comigo. Nós temos um cananeu aí na nossa porta, né? Bora para cima dele em nome de Jesus Cristo. Conselho bem prático: se tem brecha na vida, fecha, acerta. Se for para cima de um cananeu com brecha na vida, você vai se dar mal. Se for para cima de Golias com brecha na vida, vai se dar mal. Se encarar Senaqueribe com brecha na vida, vai se dar mal. Então, lembra de Neemias? Neemias tapou as brechas dos muros. Queridos, nas nossas casas, nos nossos ministérios, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso modus vivendi, na nossa maneira de viver. Bora fechar as brechas, bora reparar os nossos muros, porque o inimigo está aí entrando pelas brechas, mas em nome de Jesus Cristo já está vencido e nós sairemos vencedores. Lembra também de Hofni e Finéias? Lembra daquela de Eli, né, que foi bastante omisso, né, com relação aos seus filhos, e o que aconteceu? A arca da aliança de Deus foi tomada. Os filisteus zombaram do povo de Deus, zombaram, né? Tomaram a arca. Hofni morreu, Finéias morreu, Eli morreu, a esposa de Finéias morreu, e o menino que nasceu, um pouco antes de morrer, ela deu o nome de Icabô, ou Icabode, algumas traduções dizem Icabode, dizendo: foi-se a glória de Deus, porque a arca foi tomada. Amados, bora, jejum, oração, quebrantamento, carinha no pó,
bora manifestar a Shekhinah de Deus novamente nas nossas famílias, na igreja, nas nossas casas. A Shekhinah de Deus, ela tem se afastado das nossas vidas, das nossas casas. Quando eu falar da mensagem Além do Véu, você vai entender que nós temos colocado subsídios, as igrejas têm colocado subsídios, todas elas, tá? Inclusive a nossa, tá? Não pense que eu amo essas coisas modernas, meu Deus, eu amo, mas eu tenho raízes, né? Eu tenho um pé lá, eu sei exatamente a hora de parar, sei exatamente o momento em que a igreja começa a caminhar pelas suas próprias forças, e isso é caminho de desastre. Então é um tempo de nós resgatarmos a intimidade com Deus, resgatarmos a santidade da igreja, resgatarmos. Alguém pode exegeticamente discorrer sobre isso, até discordar, tranquilo, de boa, mas eu digo por mim mesmo, eu sei o que é, falo pela minha vida, da busca pela santidade, da intimidade com Deus, do caminhar com Deus, do viver com Deus, na dependência de Deus. Eu digo sempre aqui aos meus discípulos, né? aos que comigo falam, nas mensagens, não há um dia em que eu ministre, em que um pouco antes de ministrar a palavra, eu não tenho aquele buraco no estômago, né, de meu Deus, me ajuda. Não existe um dia em que eu venha ministrar e não, hoje eu estou preparado, aquela coisa toda. Não, mas não existe isso não, e eu não quero que exista nunca. Vai ter sempre essa coisa que parece até ser um medo. Não é um medo, é o temor de Deus que há nos nossos corações, que há nas nossas vidas, que está sendo resgatado nesses dias, tá bom? Olha, falei aqui do que nós estamos fazendo, nós estamos orando por você, nós estaremos fazendo lives ao longo da semana, possivelmente o pessoal do nosso Ministério de Jovens, mulheres, nós estamos trabalhando nisso, e está trabalhando com afinco, nossos líderes, nossa equipe de voluntários da igreja, nós estamos remotamente, né, nos WhatsApps, nos telefones, nós estamos conversando bastante sobre essas coisas, sobre o que fazer nos próximos dias, para que a gente continue, né, com um pastoreado eficaz, que a gente não mude, né, nosso sistema de pastoreado, para que haja eficácia, cuidando particularmente dos nossos idosos, das nossas crianças, né? Nossa igreja está à disposição de vocês, das autoridades, né? Oficialmente nós já estamos colocando o nosso templo, né, à disposição. Nós estamos aqui no Veracruz, na Ana de Souza Calegari, número 10. Nós estamos colocando à disposição das autoridades, se de alguma forma precisarem do templo, nós temos aqui as acomodações, de certa forma bastante amplo, que dá para atender. Então, se o poder público ou alguém de alguma forma precisar, nós estamos à disposição. Também a nossa membresia está instruída a ajudar em tudo que for necessário, e nós queremos, eu não gosto de uma expressão que às vezes os crentes usam, quando estão com seus problemas, e a gente fica sabendo depois, eles dizem assim: eu não quis levar problema para o senhor, pastor, e eu sei que pensam até que estão sendo assim gentis e agradáveis. Gente, eu me sinto incompetente quando eu ouço isso. Mas espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui que o pastor existe, é isso, é a função pastoral. E o pastor, ele agrega, né? A maioria de nós agrega os 5 ministérios, né? Apóstolo, é profeta, é evangelista, é mestre, o Espírito capacita, né? Hoje nós aqui, por exemplo, nós cremos e buscamos em Deus uma distinção dos dons ministeriais, mas ainda há uma confusão muito grande dentro das igrejas com relação a isso. Então o Senhor Deus, ele vai nos capacitando, nos ajudando segundo a sua benevolência, né? a sua graça, a sua bondade indizível e imensurável para cada um de nós. Então nós estamos suspensos com todas as coisas aqui, mas acompanhe as nossas lives, acompanhe a gente nas redes sociais, nos ajude aí nas redes, ajude a gente a expandir o Evangelho. Nós estamos trabalhando aqui com o nosso bairro, nós somos uma igreja local, nós somos a igreja do bairro, nós somos a comunidade Reino do Jardim Veracruz, e o Senhor Deus, ele tem nos prometido que muitas vidas virão, se dobrarão aos pés de Jesus Cristo aqui no nosso bairro, e nós estamos muito esperançosos, e está começando, nós temos boas notícias, né, com relação de pessoas do bairro que hoje já estão congregando conosco, se preparando aí, né, para uma caminhada de discipulado, de batismo, da festa das águas, né, do encontro com Deus e essas coisas todas. Enfim, muito bom estar com vocês aqui, foi maravilhoso esse tempo, eu ficaria aqui a noite toda
quanta coisa boa que nós temos, né? Quantas promessas de Deus que nós podemos compartilhar, também das palavras de edificação, de exortação que falamos aqui nessa noite. Tudo isso poderíamos falar aqui, queridos, durante a noite toda, e o Espírito Santo nos capacitaria, mas há um tempo nós não queremos nos estender, não é? Nos ajude, depois compartilha isso aí, o que você puder fazer no Instagram, no Facebook. Nós temos a página da igreja no Facebook, no Instagram, tem a minha página também. Enfim, nos ajude, tá bom? Eu quero mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, eu oro para você assim: olha, Pai, abençoe, Senhor, a todos estes que passaram esse tempo conosco, com temor em seus corações, que nos abençoaram a minha vida. Eu sinto, Senhor, nesse momento, Pai, eu sinto o amor que veio de muitas pessoas que estão aí, corações apreensivos também com a minha vida, na condição de pastor, de líder de uma igreja. Eu agradeço, Pai, por essas vidas, pelos que estão orando por nós, intercedendo pelas redes de oração que tem em favor dos pastores, e nós precisamos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles. Eu abençoo a Tua vida, a Tua casa, teus quintais, os teus animais, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, 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 em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Último recado, seja fiel, e esse recado muito, muito importante, como tudo que foi aqui, querido, seja fiel ao teu ministério, não é? Se você passou por exemplo nessa nossa live, mas você não tem uma denominação, você não está congregando, tudo bem, mas seja fiel ao teu pastorado, aos teus líderes, à tua denominação. O teu pastor está contando com isso, de verdade. Eu estou contando com o meu povo, e o teu pastor está contando com isso. Então eu estou falando com toda singeleza, sinceridade no meu coração. Seja fiel à tua igreja nesses dias, vê se o teu pastor precisa de ajuda, leva os teus dízimos, leva as tuas ofertas, as tuas primícias. Não vai esquecer da igreja, não esquece do tempo. Você pode passar pelo tempo, de repente durante o dia, passe pelo tempo, enfim, você pode fazer. Então ninguém vai ficar, não sei se ainda estamos obrigados a estar enclausurados 100%, se for isso que seja, mas pessoas irão trabalhar. Por exemplo, membros da nossa comunidade passarão em frente à igreja, um tempinho para orar, né, para estar na casa do Pai, para ser abençoado na casa do Pai. Seja fiel, seja muito fiel, não tenha uma palavra boa e cuide, zele dos seus líderes, dos seus pastores. Não esqueça o seu compromisso com a igreja, converse uns com os outros. Se tiver alguém nesses dias aí meio que se desviando, conversa com ele, traz de volta. Cuidem uns dos outros. Nós somos o rebanho de Jesus Cristo. Se permanecermos juntos, com certeza nós seremos mais que vencedores. Eu quero passar para você uma fala que é a nossa saudação nesses dias aqui. É uma fala muito profética, muito poderosa, que traz um poder muito grande com ela. É uma frase hebraica, os judeus usam muito nos finais de reuniões, de celebrações. Enfim, nós aprendemos isso e nós usamos muito isso na nossa igreja. Nesses dias aqui está sendo a nossa saudação. Ela é assim: Hazak, Hazak, Benit Hazek. Traduzida força, força, e que sejamos fortalecidos. É a minha palavra para você em nome de Jesus Cristo. Força, força, que você seja fortalecido, você e a sua casa. Você puder, você que está aí na escuta, repete comigo agora, olha, no 3, 1, 2 e 3, força, força, e que sejamos fortalecidos, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, bendito seja Ele, amém.